Luísa de Abreu Rodrigues, sou estudante do curso de Design de Moda da Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, e esse é meu trabalho de conclusão de curso que vou apresentar para a banca final. O título do meu trabalho é Upcycling na criação de peças do vestuário visando o consumo sustentável. O tema do meu trabalho é o desenvolvimento de uma pesquisa experimental que aborda os termos de moda sustentável, upcycling e consumo em brechós e bazares. A questão norteadora é como o desenvolvimento de peças feitas pela técnica do upcycling com materiais de brechós e bazares pode contribuir com a moda sustentável para um consumo mais consciente. Essa é a estruturação da minha apresentação. E o objetivo é desenvolver um trabalho com 2 looks produzidos a partir dos resultados obtidos através de uma pesquisa, utilizando a técnica do upcycling com material de brechós e bazares para a confecção das roupas, visando assim uma moda mais sustentável, buscando gerar um novo desejo ao consumidor. O upcycling, então, ele trata-se de uma técnica de produção que recria um produto descartado em um novo produto, para que ele possa ser reinserido no mercado. O Gilson Martins é o exemplo de uma marca de upcycling aqui no Brasil. Ele desenvolve um trabalho de upcycling através de materiais que sobram de fábricas de bolsas e transforma em novos produtos, novas bolsas. O cargo-chefe dele é esse que mostra na imagem, que são bolsas com recortes que ilustram as paisagens do Rio de Janeiro. Outra marca é a Comas, da idealizadora Augustina Comas, que ela usa o upcycling através de peças de materiais que são descartados em confecções, que são peças que não passaram pelo produto de qualidade, e aí ela recolhe essas peças e usa elas como matéria-prima, transformando em novas peças e comercializando. A moda sustentável, então, trata-se de um processo de repensar os processos de produção, de forma que eles não sejam prejudiciais ao meio ambiente ou, pelo menos, que reduzam os impactos ambientais gerados pelo mercado. A moda circular, ela é um processo que engloba as ações de reduzir, reutilizar e reciclar, fazendo com que os produtos que seriam destinados aos aterros sanitários sejam interceptados e conduzidos de volta para o processo industrial com novos produtos ou matérias-primas, para assim eles poderem ser novamente comercializados. Um exemplo de moda circular é os brechós e bazares, por isso eles são tão importantes, porque são estabelecimentos que são responsáveis por aumentar a circulação de produto, o tempo de vida útil, porque eles recebem as peças que seriam descartadas e comercializam elas geralmente com preços mais acessíveis. A última COP26, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, foi realizada em 2021, e um tema bastante falado foi a economia circular e como as empresas poderiam aderir para ter um desenvolvimento mais sustentável. A partir da conferência foi realizado um relatório pela Fundação Ellen MacArthur, que apresenta esse relato que aluguel, concertos, revendas e utilização de roupas já em circulação em outras cadeias de produção podem representar 23% do mercado de moda até 2030 e movimentar 700 bilhões de dólares, além de reduzir a emissão de CO2 e o consumo de água. Então, esse foi o relatório feito da economia circular para o mercado de moda, né? A metodologia na primeira etapa foi feita uma pesquisa qualitativa com o provável público consumidor. Na segunda etapa foi o desenvolvimento de peças experimentais a partir dos resultados obtidos na pesquisa e utilizando matéria-prima encontrada em brechós e bazares com a técnica do upcycling. O questionário, então, o objetivo era entender os conhecimentos e consciência dos prováveis consumidores sobre os temas de upcycling, moda sustentável, peças de brechós e bazares e seus desejos de consumo. A primeira pergunta feita foi qual é a sua idade,
e a gente tem as maiores respostas aí das pessoas entre 19 e 24 anos, o público predominante é entre 19 e 24 anos, e aí define também a idade do público-alvo da pesquisa. A segunda pergunta foi se conhecem o conceito de moda sustentável, então aí quase 70% das pessoas conhecem, mas ainda tem quase 33% de pessoas que não sabem o que é moda sustentável. Em seguinte foi, você sabe o que significa a palavra upcycling? E aí a gente teve mais pessoas que não sabem o que é upcycling, com quase 52%, e menos pessoas que sabem o que é upcycling, com 48%. Em seguida, essa pergunta foi feita somente para as pessoas que sabem o que é upcycling, que a pergunta foi: você consumiria produtos feitos pela técnica do upcycling? E sim, as pessoas que sabem o que é, quase 96% consumiriam, né, produtos feitos por essa técnica. Em seguida, foi feita a pergunta para as mesmas pessoas que sabem o que é upcycling. Se fosse feita uma roupa utilizando a técnica do upcycling e com material de roupas de brechós e bazares, você compraria? E também aí teve uma resposta bastante positiva, com quase 94% das pessoas comprariam essas peças reutilizadas, né, de brechós e bazares. Você costuma comprar peças do vestuário em brechós e bazares? Essa pergunta já foi feita para as 99 pessoas que atingiu a pesquisa. Então, aí a gente tem pode notar uma diferença que essas 48 respostas são das pessoas que sabem o que é upcycling, sabem o que é moda sustentável. Então, a gente vê que as pessoas que têm maior consciência sobre isso consomem mais em brechós e bazares, já diferente das pessoas que responderam que não sabem o que é upcycling, moda sustentável, você vê que a maior quantidade é de pessoas que não consomem brechós e bazares. Então a gente pode ver uma diferença aí, que as pessoas que têm noção desses termos geralmente consomem mais em brechós e bazares. E aí foi perguntado então para as pessoas que consomem em brechós e bazares qual que era o motivo que fazia elas. Desculpa, foi perguntado para as pessoas que não consomem em brechós e bazares qual que era o motivo delas quererem consumir nesses locais. E aí a gente teve a maior resposta com quase 48% em roxo, nunca fui, mas tenho vontade. Em segundo lugar, com 13,6 não consigo achar peças bonitas. O amarelo em 9,1 gosto de tendências, mas em brechós bazares não encontro. E a outra em azul com 9,1 as peças são muito usadas. Aí a gente já vê uma resposta bastante positiva, porque a gente vê que a maioria das pessoas elas não consomem porque nunca foram, mas têm vontade, ou porque não acham peças bonitas, ou porque não encontram tendências no mercado. Então, a partir disso, a gente consegue, com a pesquisa, né, de desenvolver peças com materiais de brechós e bazares, trazer essas pessoas, né, assim, parte dessas pessoas que responderam essas perguntas. Em seguida, essas duas perguntas foram feitas agora para as pessoas que consomem em brechós e bazares. E por que você gosta de comprar produtos nesses lugares e o que faz criar desejo pelas peças encontradas lá, o que ela busca ao consumir. E o mais respondido foi peças baratas, peças únicas e difíceis de encontrar, peças vintage, produtos de qualidade, peças acessíveis, economizar e ter um consumo mais sustentável. Isso foi o mais respondido na pergunta. Essa pergunta já foi: se você encontrasse uma roupa que estivesse dentro do desejo de compra, mas que fosse refeita de pares de peças de brechós e bazares, você compraria? Essa pergunta foi feita para as 99 pessoas que responderam à pesquisa. E aí, com o compilado, né, de 55 respostas são das pessoas que consomem em brechós e bazares e 44% das respostas que não consomem em brechós e bazares. Então, aí, compilando essas duas, dá 96%, 96 pessoas também, que comprariam essas peças, né? Comprariam peça refeita
de parte de prestas de brechós e bazares. Em seguinte foi qual das décadas abaixo você mais se identifica em relação à moda e de qual estética visual você mais gosta? Essa pergunta foi feita para poder definir qual seria a inspiração das peças que seriam feitas, porque as peças foram feitas a partir da pesquisa com o provável público, então, para atingir esse público-alvo, foi necessária essa pergunta para entender, né? Para poder também fazer uma peça mais voltada para esse público. E as décadas mais votadas foram os anos 80, os anos 90 e tendências atuais de mercado. E isso, então, surgiu a partir desse resultado. Surgiu o recorte que inspiraria as peças produzidas. E foi ele, então, o final da década de 1980, início da década de 1990, em uma abordagem mais atual de peças de tendência. A moda dos anos 1980, então, foi marcada por uma estética visual bem excêntrica, com peças estruturadas, traços do vestuário masculino, roupas de ginástica. Essa imagem ilustra bastante, assim, como a alfaiataria era usada, ombreiras bem grandes, camisa com modelagem mais amplas, oversized, que a mulher ela estava muito presente no mercado de trabalho, então elas queriam mostrar mais empoderados, usando bastante alfaiataria, e alfaiataria grandes, né, imponentes. Essa imagem também ilustra essa excentricidade, né, da década de 80, que é muita cor, brilho, é, mais exagerado, assim, metalizado, cetim. Essa imagem ilustra como era excêntrica essa época. Já a moda dos anos 90, ela também foi influenciada pela década de 80, mas tiveram outros movimentos que marcaram essa década também, como o minimalismo e o estilo grunge. Esse modelo é um modelo de sleep dress que era muito usado na década de 90, que é um vestido de seda que parece seda ou cetim, que parece camisola de dormir. E essa também é uma imagem de uma série que foi muito famosa na década, que ilustra mais o movimento grunge, né? Que era muito jeans, camisa xadrez, gola alta, blusas largas também, oversize também estavam muito presente. A partir, né, dessas inspirações foi desenvolvido os looks do trabalho. Os looks foram desenvolvidos, então, 2 looks, totalizando 5 peças como experimentação da pesquisa realizada. O material para a confecção das peças foram encontrados em brechós e bazares. A técnica utilizada na produção foi o upcycling. E os looks serão inspirados na moda do final da década de 80 e início da década de 90 em uma abordagem mais contemporânea. Após a definição da inspiração da coleção, eu fui a um brechó para poder garimpar algumas peças para realização, para confecção das novas peças. E aí eu encontrei 5 peças que eu escolhi para poder realizar esses 2 looks, confeccionar esses 2 looks. A primeira peça foi uma calça de chino masculino, tamanho 44. Então eu escolhi ela porque ela era bem ampla, né? Bastante tecido. A outra foi uma saia jeans preta, o que me chamou a atenção nela foi que eu bati o olho nela, eu já pensei nas saias curtas usadas na década de 90 e como poderia transformá-la ela numa dessas. E essa calça jeans feminina rosa pela cor, e a camisa de cetim também, a blusa azul, pela cor e pelo tecido, né? Por ser cetim e ter brilho, ela remetia também à década de 80. Esses foram os croquis desenvolvidos. Foram desenvolvidos 4 duplas de croquis para ter ideias, né? Porque eu fiz mais croquis para poder entender qual seria melhor fazer. E aí eu já fiz essas anotações que qual peça iria em cada parte para poder aproveitar mesmo as 5 peças. Depois de ter feito esses croquis, eu fiz um estudo das peças para definir qual seria o melhor reaproveitamento, qual look ficaria mais legal.
e aí foi definida então a dupla que seria realizada. Eu passei para a dupla que foi escolhida para o croquis digital, para poder ver como ficaria com as cores, colocar mais detalhes, para ver mais ou menos como seria o resultado, a ideia do resultado. Esse é o segundo look. Esse é o primeiro look, então, né? Que é uma bermuda feita da calça amarela e uma blusinha de gola feita da blusa azul de cetim. E o segundo look é essa saia preta com tiras e um top preto com uma jaqueta por cima, uma jaqueta de recortes por cima. Essas são algumas imagens de inspiração que inspiraram os looks. E esse é o primeiro look. Então, a blusa, as modificações foram: a gola ela foi mantida da blusa azul de cetim, os botões foram trocados, ela foi cortada para ficar no tamanho cropped, na altura do umbigo, a manga foi retirada e foi feita uma bainha na manga, e foram feitas 4 pences de 2 centímetros para ela ficar bem acinturada, porque ela era mais ampla, para ela ficar bem acinturada. A bermuda, então, ela foi feita foi reaproveitado o mesmo zíper, né, da calça amarela. Ela foi feita todo com tecido da calça amarela. Foi cortada na altura do joelho para ficar mais bermuda. E foram feitas 4 pregas de 4 centímetros para poder ter um volume bonito das pregas. O bolso também foi reaproveitado da calça. Então, eu peguei a lateral, coloquei o molde a partir da lateral e cortei ali no gavião e na lateral do meio também para poder ficar mais acinturada e menor, né? Porque o tamanho era 44. E aí também com as pregas deu para dar esse volume bem bacana. E esse é o resultado. Já no segundo look, esse é o top preto, que ele foi feito do restante que sobrou da saia. Então, é um top simples com dois bojos e uma tira na cintura. Essa é a saia, foram cortadas as costuras laterais do restante dela para fazer tiras. E aí a parte de trás se manteve. Esses botões da blusa foram reaproveitados da jaqueta roxa. Então, esse foi o resultado do top da saia. A jaqueta, então, o corpinho amarelo foi feito da calça chino masculina. Essas barras foram a barra, a gola, o punho e o bolso foi feito da jaqueta da calça jeans rosa. E as mangas e a parte de trás foi reaproveitado da jaqueta roxa. Então, o resultado foi esse. Eu coloquei essas duas pinçazinhas na manga para ter um efeito com mais volume. Mandei colocar botões de pressão para dar um efeito mais legal também, fazer o fechamento da jaqueta. Aí a manga da jaqueta roxa. E esse é o resultado da jaqueta. Então, esse é o resultado do antes e depois do look da blusa e da bermuda. Então, você vê que era uma roupa bem larga e o resultado ficou mais justo ao corpo, mais certo ao corpo. A parte de trás. Esse é o resultado da saia e do top. Esse é o resultado da jaqueta, ela aberta no look, a parte de trás, os recortes, ela fechadinha. Essas são as imagens do meu caderno de processo, né, que foram feitos nos painéis de inspiração, esse da década de 80, esses da década de 90, e esses misturando as duas décadas, e essas duas páginas era a catalogagem das peças que eu garimpei. As considerações finais foram, então, com a pesquisa foi possível entender o perfil de consumo do nicho, de pessoas sobre moda sustentável. O processo de transformar peças já feitas em novas propostas não é simples, existem algumas dificuldades, como desmanche e reestruturação, mas apesar dos desafios enfrentados, foi possível transformar peças que seriam descartadas em peças atuais que atendem melhor os desejos do público-alvo. É isso, então. Muito obrigada.